E acho que agora foi. Deixa eu ver. Veja se foi. Deixa eu tirar a foto aqui. Acho que agora a gente está ao vivo. Está. Eu recebi aqui no meu e-mail. Estou vendo ali, está gravando. Pronto. Pronto. Agora eu Podemos vou começar. fazer a prece de novo para quem está nos acompanhando no YouTube, para a gente começar a nossa palestra de hoje. Então, meus queridos irmãos, que possamos acalmar nossas mentes, nossos corações, agradecer ao amigo Mestre Jesus por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, apesar de ser virtualmente, mas nossos corações estão ligados sempre. Então, amigo Mestre Jesus, muito obrigada por essa oportunidade, por mais um dia de vida, pela saúde que nos foi concedida por mais um dia. Que nossos corações e nossas mentes possam estar abertas para receber a mensagem de hoje. Com o tema Jesus, amigo dos homens. Ele sempre foi, sempre será nosso amigo, estará sempre conosco, nos guiando, nos instruindo e nos ajudando. Então, amigo mestre, muito obrigada pela sua presença entre nós e que possamos usufruir bastante da mensagem de hoje. Que assim seja. Então, meu querido James, a palavra está contigo. Muito bom dia, meus caros irmãos do Centro Espírita Deus, Amor e Justiça. Que o Mestre Jesus nos abençoe a todos neste domingo tão agradável para os companheiros desta comunidade da Boca do Rio. Jesus, alegria dos homens. Quando o amor veio à Terra, era a presença magnânima deste ser que mergulhou nos fluidos grosseiros do orbe terráqueo. É a história da redenção da própria humanidade, conforme Amélia Rodrigues, na introdução da sua obra magistral Primícias do Reino. Eu iniciarei como introdução para falar desta figura magnânima, o Rabi da Galileia, o espírito mais evoluído que esteve entre todos nós. Amélia Rodrigues diz o seguinte: vivendo os reinos de Augusto Tibério, cujas vidas assinalaram com vigor inusitado a história, o seu berço e o seu túmulo marcaram indelevelmente os tempos, constituindo sinal divisório da civilização. Acontecimento predominantemente nos fastos da vida humana de cada um de nós, aceitando como berço o reduto humílimo de uma estrebaria no momento significativo de um censo, elaborou desde o primeiro momento a profunda lição da humildade para inaugurar um reino diferente entre as criaturas. Quando o amor veio à Terra. Quando o amor veio à Terra, era a materialização daquele grande coágulo de luz, de uma partícula de luz, sendo o princípio inteligente do universo, se desprende dos confins do universo para se materializar no mundo terrestre e implantar o reino diferente, o reino de amor, de gratidão e de alegria na mente
e no coração de cada um de nós. Eu iniciaria falando de Jesus, o homem alegria, o Espírito que deixou as suas pegadas luminosas por aonde passava. Nós sabemos que, segundo a cosmologia, a astrofísica, que o nosso universo tem aproximadamente 13,4 bilhões de anos de surgimento. Faça-se a luz, o Fiat Lux. O universo surgiu da teoria do Big Bang. Uma explosão iria dar origem a tudo que nós conhecemos como natureza e vida espalhado no universo. Bilhões de anos depois, aproximadamente 8 bilhões de anos, surgiria o que nós conhecemos hoje como o Sistema Solar, com as suas diversidades de planetas que gravitam ao redor desse grande astro chamado Sistema Solar. Bilhões de anos depois, aproximadamente 4,5 bilhões de anos, iria surgir de uma bola de fogo o que nós conhecemos hoje como o planeta Terra, Mãe Gaia. E aqueles bilhões de anos, na formação da Terra, havia um espírito muito evoluído, conforme André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, vai falar sobre os co-criadores em plano maior. Ele, na qualidade de governador espiritual, o construtor do orbe terrestre, era este Cristo cósmico universal que elaborou as primeiras formas de condensação do que seria o início da formação do planeta Terra, o nosso satélite, minha amiga Milena, o que nós conhecemos hoje como Lua. A Lua é um ponto de gravitação, é um pêndulo para todas as formas de vida do nosso orbe terrestre. Imaginem vocês se o nosso satélite, a Lua, não existisse, certamente não teria formas de vida como nós o conhecemos hoje. Nos primeiros anos da formação da Terra, o Cristo, ele, com seu campo gravitacional do amor, manipulava a alquimia química para a formação da poeira cósmica, para o surgimento do nosso planeta. O planeta Terra, nos seus primeiros anos de vida, milhões de anos, o nosso satélite, a Lua, que brilha de forma majestosa nas noites claras, ela tinha aproximadamente 21 mil quilômetros de distância entre a Terra e a Lua. Nos primeiros bilhões de anos de surgimento, era apenas 21 mil quilômetros de distância. Havia uma revolução muito grande, maremotos. Havia uma movimentação das grandes placas tectônicas. E com o passar dos bilhões de anos, sob a influência deste Cristo cósmico, o Cristo que bilhões de anos depois mergulharia na Terra para implantar um reino diferente. O Cristo, junto com os seus prepostos, iria separar, com uma certa distância, com mais segurança, a Lua da Terra. A Lua hoje tem aproximadamente 300 mil quilômetros de distância da Terra. Porque eu estou iniciando a nossa introdução para falar Jesus, alegria dos homens,
apresentando aos digníssimos irmãos desta casa que nos ouve, sobre este Cristo cósmico que elaborou todas as formas de vidas. Ele mais do que nunca conhece a cada um de nós os seus próprios moradores. Reza a tradição, segundo Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que os grandes prepostos, os cristos planetários, se reuniram em uma grande estrela, o que nós conhecemos como Sol. Os espíritos que já atingiram a angelitude se reuniram na psicosfera da estrela, o Sol, para elaborar a vinda deste ser cósmico, desta luz divina, que seria o divisor de águas sobre a humanidade. Quando o amor veio à Terra, minha querida amiga Milena, foi quando o ser perfeito, sem nenhuma mácula, nasce na Terra, no ventre materno de uma jovem de apenas 19 anos. O teu pai seria um homem de 40 anos. Meses antes do espírito da luz mergulhar na Terra, o espírito do anjo Gabriel lhe aparece na porta, na janela da tua residência na Galileia, e avisa aquela jovem adolescente que durante os 9 meses de gestação, ela carregaria no seu ventre materno o Filho do Homem, aquele que iria apresentar as boas novas para o futuro da humanidade. Maria recebe a mensagem do anjo Gabriel, e daí em diante, a vida de Maria se torna uma enciclopédia de amor. O estado de consciência daquela jovem mãe se altera pelo simples fato da aproximação psíquica deste espírito de uma hierarquia altamente elevada. Ele não vai nascer em palácios coberto de púrpura e de esmeraldas. Ele nasce numa estrebaria entre os animais. E ali começa a implantação da semente de um novo paradigma para a humanidade. O mundo não seria mais o mesmo. O mundo seria uma proposta de amor e de vontade para todos nós. Jesus seria este grande divisor de águas, que iria estabelecer novas rotas e diretrizes de segurança para todos nós. Portanto, quando o amor veio à Terra, era a presença daquele que seria e que iria nos apresentar uma nova proposta de mudanças para a história da humanidade, que possamos percebermos quando Jesus iria iniciar o seu projeto de revolução no mundo íntimo, no mundo das nossas consciências. Jesus inicia o seu grande projeto no mar da Galileia, em Tiberíades. E naquela manhã do mês de março da era Nissan, quando Jesus se aproxima aos seus 30 anos de idade, ele caminhava naquela manhã do mês de março, aonde, ao longe, ele avistou um pescador, acabando de chegar de uma longa pesca.
Ele caminhava descalço, naquela tua túnica iluminada pelos primeiros raios de sol, que contemplava e acariciava a face do jovem Galileu. Ele caminhava em direção daquele que seria o grande apóstolo, a pedra rocha do cristianismo nascente, Simão Pedro. Ao se aproximar de Simão Pedro, o velho pescador, Jesus lhe pergunta: Simão, tu desejas pescar almas para o reino da casa de meu pai? Naquele momento, Simão é envolvido pelo campo gravitacional do amor que exalava do Cristo. Aquele Cristo enigmático, aquele Cristo luz. A túnica de Simão Pedro, suja, manchada, molhada, e que exalava o cheiro do peixe, a maresia da Galileia se expressava no seu odor natural, naquela manhã ensolarada que estava marcando o início de um novo reino de luz para o mundo em litígio, para o mundo em sombras, nas suas convulsões emocionais, dos seus cataclismos emocionais das criaturas humanas. Ele seria o divisor de águas. Ele seria o homem que iria realizar a revolução do amor no coração das almas equivocadas da terra. E Jesus saiu a semear. E naquele momento que Jesus inicia o seu grande projeto de continuar a reconstrução do seu projeto de evolução espiritual para a Terra, ele vai convidando um a um dos seus colaboradores, dos seus discípulos, apóstolos, todos eles. Quando, em um determinado momento, Zebedeu e Salomé, pais de João, evangelista, conversa com Rabi. Rabi, estamos sabendo que você está implantando um novo reino, que o novo reino está surgindo nestas paragens. E eu gostaria que os meus 2 filhos, um se sentasse ao lado direito do teu trono e o outro ao lado esquerdo do teu trono. E gostaria muito que ajudasse os nossos filhos. Jesus, olhando para Zebedeu e Salomé, com aquele olhar de compaixão, de compreensão, iria dizer: será que eles beberá do mesmo fel que hei de beber? Certamente, Zebedeu e Salomé não entendia que o reino que o Cristo estava implantando na terra era o reino no coração das criaturas. Era uma descoberta de um novo país, de um novo paraíso, dos grandes arquipélagos, dos grandes continentes dentro de cada um de nós. Este grande continente, este grande universo que existe dentro de cada um de nós. Nós somos um micro dentro de um macrocosmos. Por isso que mais tarde, lá no templo de Delfos, a pitonisa de Delfos iria dizer: homem, conhece-te a ti mesmo. Conhecendo a ti mesmo, minha amiga Milena, conhecerás o universo. Eu pedi a Milena para que ela não me deixasse sozinha nesta sala.
e dividisse a tela conosco. E aí eu diria, Milena, que Milena é um grande universo totalmente desconhecido dentro dela mesmo. Desenvolvemos o telescópio Hubble, o telescópio que tem o meu nome, James Webb. Eu não sei se foi a minha homenagem, brincadeira, mas o James Webb, esse telescópio, ele tem a função de explorar exoplanetas, planetas semelhantes ao nosso. Gastamos bilhões de dólares para descobrir a origem do universo, os confins do universo, Milena, mas não conseguimos apontarmos os telescópios para dentro do universo que existe dentro de nós. Quando Jesus afirmou: há muitas moradas na casa de meu Pai, ele afirmava em 3 sentidos. No primeiro sentido, que o mundo é habitado por grandes civilizações, que nós não somos os únicos moradores neste universo observável de 13 trilhões de galáxias. Vou tornar a repetir. São 13 trilhões de galáxias. E dentro dessas galáxias existem bilhões e trilhões de planetas e de estrelas semelhantes às nossas. Então, quando Jesus, em uma das suas parábolas, este homem, a alegria dos homens, a esperança da humanidade, ele afirmava: há muitas moradas na casa de meu Pai, há muitas civilizações muito mais avançadas do que a nossa. Jesus também se referia ao mundo espiritual. O universo poderia nunca ter existido com a teoria do Big Bang. Antes do surgimento do universo, já existia, Milena, os universos espirituais. Eu estou falando no plural. Os universos espirituais, as nossas verdadeiras moradas, os universos constituídos de inteligências supremas altamente evoluídas. O nosso universo é a materialização desses outros universos espirituais. Jesus se referia ao mundo espiritual. E a terceira grande morada que Jesus se referia é a morada interna, as grandes moradas que existem dentro de nós. São muitos arquipélagos, muitas ilhas, muitos territórios desconhecidos que existem em nós. Percebemos que nós somos este grande universo. A morada do Pai está dentro de cada um de nós. Conhecemos de forma equivocadas a morada externa do outro, observando o outro, mas não conseguimos observar as nossas próprias moradas, o nosso mundo íntimo. E Jesus, ele foi esse divisor de águas que veio nos apresentar uma nova proposta de você mergulhar por definitivo em você mesmo. É a parábola do filho pródigo. É aquela criança, ou melhor, é aquela pessoa que deixa o seu país longínquo e se afasta deste Pai soberanamente bom e justo. Certamente, quando Jesus saiu a semear e montar a sua equipe para propor uma grande revolução no mundo, esta revolução certamente se iniciaria dentro do mundo íntimo de cada um de nós. Jesus, alegria dos homens, alegria de um mundo em litígio entre a luz e as sombras. As sombras não suportam
a luz do Cristo. Quando Nicodemos, o doutor da lei, na calada da madrugada, tem um alto encontro com Cristo, e Nicodemos pergunta ao rabi, ao mestre, mestre, o que significa nascer de novo? Jesus, com seu olhar complacente, lhe diz, se eu estou falando das coisas da terra, Nicodemos, você não está entendendo? Imagine se eu falar das coisas, Milena, da casa de meu pai. É claro que Jesus falava através de metáforas. Jesus não poderia falar sobre a reencarnação, sobre o projeto Genoma, sobre os cromossomos. Jesus não poderia dizer a Nicodemos, naquele período, que Milena, que está no corpo feminino, tem um cromossomo X e X. E que o homem masculino tem um X e um Y. O Y é um X com a perna cortada, significa geneticamente a mulher mais perfeita do ponto de vista genético do que os homens. É claro que Jesus não poderia falar das trompas de Falópio, não poderia dizer a Nicodemos que para poder reencarnar tem o DNA, o esperma que viaja pelas trompas de Falópio e penetra no óvulo, e que esse óvulo é conduzido pelo magnetismo espiritual, pelo campo perispirítico do futuro espírito reencarnante. É claro, Milena, que tudo que eu falei aqui, os caros ouvintes do Centro Espírita Deus, Amor e Justiça entendeu perfeitamente. Mas, há 2020 anos, era meramente impossível. Foi por isso que Jesus, em um dos seus sermões, iria dizer, hei de vos enviar um Consolador prometido para dar continuidade à alegria na mente e no coração de toda a humanidade. Era 18 de abril, quando Jesus materializa o seu projeto evolutivo para a Terra com o surgimento do maior código de ética da história da humanidade. Era uma sexta-feira, final de tarde, por volta das 5 da tarde, quando aquele pedagogo, que foi aluno de Pestalozzi, Henri Pestalozzi, apresenta para a humanidade o Livro dos Espíritos, com 501 perguntas, a primeira edição. Era aquele livro a continuidade da mensagem da Boa Nova para a trajetória evolutiva espiritual da Terra. O mundo se abala com a revelação do Livro dos Espíritos, dando continuidade à Boa Nova do Cristo para a humanidade. Mais tarde, 2 anos depois, menos de 2 anos, o professor Rivail dá continuidade a este grande projeto para sintetizar tudo aquilo que Jesus falava em parábolas. Agora, o livro, não mais com 501 perguntas, mas com 1.019 perguntas. A terceira parte do Livro dos Espíritos está totalmente relacionada ou relacionado com o Evangelho segundo o Espiritismo, que são as parábolas de Jesus. Porque Jesus falava através de metáforas, de parábolas. E quando Jesus curava, porque ele amava, havia uma multidão que lhe seguia, e muitos tocavam na túnica do Cristo e era curado, porque dele exalava a estesia da luz do amor, porque ele é, minha amiga Milena, o espírito que construiu, você tem ideia disso, Milena? Aquele jovem barbudo de 1,90
1,75 de altura, cabelo cor de ambar, encaracolado. Que não tinha ego, o Cristo não tinha ego, porque James Ney tem ego, Milena tem ego, os 8 bilhões de criaturas humanas, a população da Terra, tem ego. O ego do Cristo é um ego cósmico, universal. Não é esse ego na compreensão, na imaturidade psicológica da raça humana da atualidade. Ele era tocado por multidões e curava. Ao se aproximar de um cego, aquele cego que não via luz, ele cospe com a sua saliva naquela rua empoeirada e com seu dedo ele faz uma pasta e passa no olho daquele cego de nascença e manda ele se lavar na fonte de Siloé. Ao se lavar, aquele homem volta a enxergar. Conforme Amélia Rodrigues iria dizer, luz do mundo, luz da vida. A luz se fez para aquele homem. Ele voltou a enxergar e Jesus iria lhe dizer, vá e não peques. Assim somos nós. Muitos de nós ainda continuamos cegos, surdos e mudos, sem entender a profundidade da mensagem do homem alegria, do homem esperança, do homem gratidão, que durante esses 2020 anos vem nos dando recados através dos grandes cataclismos, através das grandes pandemias ao longo desses 2000 anos. A paternidade divina, todos nós, periodicamente recebemos hectatombes, cataclismos, como o que ocorreu em 2004, com a tsunami que matou 300 mil pessoas na Ásia. A gripe espanhola, que em 1917 matou 50 milhões de pessoas. No ano de 1475, a peste bubônica, transmitida pelo rato, matou mais de 100 milhões de pessoas ao longo de uma década. E agora nós vivemos dentro e mergulhados em uma grande pandemia transmitida por o consumo de carnes animais. E mais de 1 milhão de pessoas deixaram o orbe terrestre vítimas da Covid-19. Muitos certamente devem se perguntar, ó Senhor Deus, será que é castigo? Será que é um sinal dos tempos que são chegados? Será que é o início de uma grande transição planetária? A grande transição planetária, meus caros ouvintes, minha amiga Milena, a grande transição planetária já vem ocorrendo desde o tempo do Cristo. Jesus apresentou a transição planetária dentro de cada um de nós. O mundo em transição, essa transição para o mundo de regeneração, já vem desde o tempo do Cristo, desde o tempo de Moisés. Esse mundo de regeneração se inicia no mundo íntimo de cada um de nós. A grande renovação, o mundo de regeneração será no momento em que você se regenerar com você mesmo. Então, essas pandemias é uma sinalização deste grande projeto divino do Cristo para a Terra, porque Jesus
O nosso irmão maior, ele jamais nos abandonará. Ele sabe da situação psicológica e espiritual de cada um de nós. Portanto, quando Jesus passava a maior parte do seu tempo peregrinando entre a Galileia e a Judéia, e que ficava muito tempo hospedado na casa de Simão Pedro, porque entre a casa de Simão Pedro, que era uma vila de pescadores, até o Monte das Bem-aventuranças, que mais tarde seria conhecido como o Monte das Grandes Bem-aventuranças, era aproximadamente quase 3 quilômetros de distância. E quando a multidão tomou conhecimento de que Jesus estava na casa de Simão Pedro, a multidão cercava a residência de Simão, e muitas curas eram realizadas. Aquele paralítico que desceu pelo teto da casa, e Jesus restituiu a sua mobilidade. Ele voltou a caminhar, e Jesus sempre dizia: aqueles que eram curados, vá e não peques mais. Daí diante, Jesus, algum tempo depois, ele sai da casa de Simão Pedro e vai caminhando, subindo o monte, para pregar o maior código de ética para a história da humanidade, as 7 verdades das bem-aventuranças. Foi ali, sobre as bem-aventuranças, que Jesus apresenta o código cósmico universal. As bem-aventuranças, ela é lei universal não só na Terra, não apenas para o sistema solar, mas para o universo. Os outros mundos habitados, como Sírios, como Capela, como a estrela de Alcione, que muitos de nós somos oriundos dessas outras civilizações mais avançadas, mas por conta dos nossos pecados, os nossos equívocos, fomos expulsos desses verdadeiros paraísos espirituais e mergulhamos há milênios atrás no planeta prisão, que era o planeta Terra, aproximadamente 10 mil anos. As civilizações eram mais primitivas. E brincando um pouco com a minha amiga Milena, o que eu vou dizer a Milena é para toda a população do planeta Terra, Milena. Milena é fruto de um cruzamento sexual entre o homem de Neandertal e o homem sapiens. Sabia disso, Milena? Que nós, como Homo sapiens, somos o cruzamento do homem de Neandertal com o Homo sapiens. Eram civilizações primitivas, homens primitivos, e que o Cristo vem acompanhando essa grande transição, esse grande processo de regeneração nos nossos instintos, porque muitos de nós fomos expulsos deste paraíso, que eram os outros mundos mais evoluídos. Portanto, meus queridos irmãos, Jesus, alegria dos homens, ele curava, ele amava. E as últimas considerações de Jesus no Monte das Bem-aventuranças, quando ele falou: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Para que a gente veja a Deus, é necessário, em primeiro lugar, amar a você mesmo. Tenha respeito para com você mesmo. Tenha dignidade com você mesmo. Ame a você mesmo. Tenha, minha amiga Milena, compaixão para com você mesmo. Tenha dignidade e respeito com você mesmo. Ame você como você é. Conquistando esses valores íntimos na sua casa mental, na sua morada íntima, agora sim, você vai amar o próximo. Porque amar o próximo é a extensão desses sentimentos.
dessas virtudes que você desenvolveu. Então, quando você ama o próximo, você vai amar a Deus. Porque para amar a Deus, tem que amar o próximo. Portanto, meus queridos irmãos, Jesus, alegria dos homens, o Espírito que veio à Terra nos ensinar nas suas últimas palavras, já no Monte do Gólgota, o Monte das Caveiras, quando ele disse: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Jesus dava um recado para a humanidade: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Portanto, meus queridos irmãos do Centro Espírita, Deus, amor e justiça, que possamos, neste domingo, refletirmos sobre o grande projeto que o Cristo ligou a todos nós. Jesus, alegria dos homens, hoje, sempre e eternamente, na mente e no coração de todos nós. Gratidão. Gratidão, companheiro James. Jesus, nossa inspiração, nosso modelo. E perfeito, né? Muito boa a palestra. E eu fico sempre pensando o seguinte, quando a gente está em situações que eu digo assim, que tira a gente do nosso eixo, é bom a gente pensar o que Jesus faria nessa situação. E aí a gente consegue se acalmar um pouco e pensar como Jesus, porque ele veio à Terra, ele viveu como nós estamos vivendo e nos dá exemplos de como seguir. Desculpa o som aqui na rua. Mas então, sempre que a gente estiver em situações complicadas, pensar como Jesus, ou tentar pensar o que é que Jesus faria. Minimiza bastante o nosso ego, o nosso orgulho, e a gente consegue seguir um pouco. Então, só lembrando a pessoa que está em casa para curtir essa transmissão, para que a gente consiga atingir mais pessoas e que domingo que vem estejamos aqui de volta. Alguém tem alguma pergunta a fazer, gente? O momento é esse. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Boa reflexão, maravilha de palestra. O amigo Marquito está agradecendo pelas reflexões, James. Diga que estou mandando um abraço para o Marquito. Tá vendo, Marquito? Saudade de todos, vontade de abraçar todos, mas ainda não é o momento. Foi meu evangelizador, viu? No meu também na Congeb, foi onde eu conheci em 1982, 81, Milena, eu participei da Congeb lá de Olindina. Eu acho que Marquito já estava com uns 25 anos naquela época. Marquito, com essa vai me matar. Viu? A gente vai bater os parabéns para ele já já. Mas, então, com essa energia boa, mesmo que online, mas a energia chega, né? E foi muito bom estar aqui nessa experiência nova para mim, primeira vez mediando. Tinha um certinho medo, mas iniciou, né? Que bom que foi com você, foi muito bom estar aqui. E ouvindo sobre Jesus. Ele é muito perfeito, muito perfeito. Então, com isso, vamos fazer a prece para finalizar. Agradecendo ao amigo Mestre Jesus, a espiritualidade amiga que sempre nos auxilia e organiza tudo para que tudo dê certo, para que a gente possa receber a mensagem, para que a gente possa aprender um pouco mais e que a mensagem desça da mente para o coração e a gente consiga colocar em prática. Então, que nosso domingo, nossa semana seja abençoada, que possamos fazer uma semana maravilhosa, porque só depende de cada um de nós. Então, que possamos manter nosso coração em ordem, nossa mente em ordem, e sempre que algo tentar desordenar, que pensemos, o que Jesus faria nessa situação?
e que essa energia se faça presente nos hospitais, nos abrigos, nos corações daquelas pessoas que não têm aonde descansar, que não têm o que comer, e que eles possam sentir o amor de Cristo e possam seguir em frente. Que aquelas pessoas que estão hospitalizadas sintam também o amor de Jesus. Aqueles familiares que estão cuidando desses hospitalizados também, que sintam o amor de Jesus. E o nosso amor, que estaremos sempre juntos para ajudarmos uns aos outros. Que assim seja. Que assim seja. Marquita está dizendo aqui sorrisos. Muito obrigada, companheiro James. Muito obrigada a todos aqueles que estão assistindo de casa. Okay, e até o próximo domingo. Gratidão. Um beijo no coração. Gratidão.